Mulheres que carregam certas marcas não passam despercebidas no mundo espiritual. Mesmo quando tentam viver uma vida comum, algo nelas chama a atenção de forma inevitável. E não é beleza, não é status, não é o que elas mostram por fora, é o que elas carregam por dentro. É a forma como suportam o que outras não suportariam. É a maneira como continuam firmes, mesmo depois de serem quebradas mais de uma vez. E, principalmente, é a forma como Deus permite que a vida delas seja mais difícil do que a maioria. Porque existe algo que você precisa entender com maturidade. Deus não trata todas as pessoas da mesma forma. E quando Ele escolhe alguém para um propósito mais profundo, Ele não entrega essa vida no conforto. Ele forma no processo, Ele aprofunda na dor, Ele lapida na rejeição. E é por isso que muitas mulheres escolhidas por Deus passam anos da vida achando que estão sendo esquecidas, quando na verdade estão sendo preparadas. Você olha para sua história e vê perdas que não fizeram sentido, relacionamentos que te drenaram, momentos em que você orou, acreditou e mesmo assim tudo pareceu dar errado. E lá no fundo surge aquela pergunta que você quase não tem coragem de dizer em voz alta. Por que comigo? Por que eu sinto mais? Por que eu passo por coisas que outras pessoas parecem nunca enfrentar? E a resposta não é punição. E a resposta não é abandono. A resposta é processo. Porque existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quem é escolhida por Deus não vive uma vida mais fácil. Vive uma vida mais profunda. E quando você entende isso, você para de se comparar. Para de se diminuir. E começa a perceber que aquilo que te feriu também está te formando. Se essa mensagem já está falando com você, escreve aqui nos comentários. Deus continua comigo. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai ser entretida. Você vai ser alinhada. 1. Separação para santificação, quando Deus te afasta para te preparar. Existe um padrão que se repete na vida de toda mulher que Deus escolhe para algo mais profundo. Antes de qualquer crescimento visível, antes de qualquer estabilidade emocional, antes de qualquer reconhecimento, vem a separação. E essa separação quase nunca é confortável. Ela não vem como um prêmio. Ela vem como perda, como afastamento, como rupturas que você não planejou. E muitas vezes, como um silêncio que parece abandono. Você começa a perceber que pessoas vão embora da sua vida sem explicação clara. Ambientes que antes pareciam certos começam a incomodar. Conexões que você valorizava simplesmente deixam de fazer sentido. E o mais difícil não é só perder. É não entender por que está perdendo. Porque dentro de você existe sinceridade, existe entrega, existe intenção de fazer dar certo. Mas ainda assim tudo começa a se desfazer. Sem perceber, você entra em um processo de isolamento emocional. Não porque você quis se afastar, mas porque já não consegue mais se encaixar onde antes cabia. E isso gera um conflito interno muito grande, porque uma parte de você quer voltar ao que era antes, quer recuperar o que perdeu, quer evitar a dor, mas outra parte, mais silenciosa e mais profunda, começa a entender que você não é mais a mesma. A Bíblia nos lembra em João 15 que todo ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais. E isso precisa ser entendido com maturidade. Deus não poda o que está morto. Ele poda o que tem potencial. A poda não é rejeição, é preparação. É Deus removendo aquilo que, embora pareça importante agora, impediria você de crescer depois. E aqui está uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem toda perda na sua vida foi um ataque. Muitas foram livramento. Muitas foram resposta de oração que você ainda não teve maturidade para reconhecer. Porque existem pessoas que você pediu a Deus para dar certo, mas Deus, vendo o caminho inteiro, sabia que aquilo te destruiria por dentro com o tempo. Você diz que confia em Deus, mas quando Ele começa a tirar, você questiona. Você diz que quer crescer, mas quando o crescimento exige corte, você resiste. E não é por mal, é porque dói, é porque envolve apego, é porque envolve expectativa. Mas maturidade espiritual não é confiar só quando Deus acrescenta. É confiar também quando Ele remove. Esse processo de separação vai mexer com a sua identidade, vai confrontar sua dependência emocional, vai revelar o quanto você ainda se apoiava em pessoas para se sentir segura. E aos poucos, mesmo sem perceber, você começa a desenvolver algo que não nasceria de outra forma. Raiz, profundidade, discernimento.
você começa a aprender que nem toda conexão é aliança, que nem toda presença é propósito e que nem todo afastamento é perda. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você deixa de implorar permanência, deixa de forçar encaixes e começa a aceitar que aquilo que é de Deus permanece sem esforço forçado. E no meio desse processo, ainda que silenciosamente, Deus está construindo em você uma estrutura emocional que não depende mais de validação externa, uma firmeza que não se abala facilmente, uma consciência que começa a perceber antes de se envolver. E isso, embora pareça solidão no início, na verdade, é proteção. E porque a mulher que Deus escolhe precisa aprender a andar sem depender da presença constante de pessoas. Precisa aprender a se sustentar por dentro. Precisa aprender a discernir antes de se entregar. E isso só se constrói quando Deus permite que você experimente o afastamento. Pode não parecer agora, mas aquilo que você perdeu estava, na verdade, abrindo espaço. E aquilo que foi embora estava, na verdade, te alinhando. Porque Deus não tira por crueldade. Ele remove por propósito. E toda mulher que carrega uma chamada mais profunda passa, inevitavelmente, por esse processo de separação. Se você está vivendo isso hoje, não interprete como abandono. Interprete como ajuste. Porque Deus não está te afastando da vida. Está te afastando do que não combina com o que você está se tornando. 2. Coração que ama demais. Aprovação nos relacionamentos. Existe uma marca muito clara na vida de uma mulher escolhida por Deus. Ela ama de forma diferente. Ela não ama pela metade. Ela não entra em relações de forma superficial. Quando ela se conecta, ela se entrega. Quando ela decide ficar, ela investe. Quando ela acredita, ela sustenta. E é exatamente por isso que ela sofre mais do que as outras. Porque o problema não está na capacidade de amar. O problema está em não saber, por muito tempo, a quem entregar esse amor. E enquanto essa maturidade não chega, ela se vê presa em ciclos emocionais desgastantes. Relacionamentos onde ela dá mais do que recebe, onde ela compreende mais do que é compreendida, onde ela perdoa mais do que deveria, e onde, no final, ela sempre sai mais machucada do que a outra pessoa. Você começa a justificar comportamentos que, no fundo, você sabe que não são saudáveis. Você diz que precisa ter paciência. Você diz que ninguém é perfeito. Você diz que amar é suportar. Mas e sem perceber, você começa a normalizar a falta de reciprocidade. Começa a aceitar migalhas emocionais como se fossem suficientes. E vai se adaptando a relações onde sua presença é constante, mas sua importância é questionável. E isso vai desgastando por dentro. Porque a mulher que ama de verdade não sabe amar pouco. Ela tenta ajustar. Ela tenta entender. Ela tenta salvar o que, muitas vezes, já está quebrado. E nesse processo, ela se cansa. Não só do outro, mas de si mesma. Por perceber que continua insistindo em pessoas que não conseguem sustentá-la emocionalmente. A Bíblia nos lembra em Mateus 7:6 que não devemos lançar coisas preciosas onde não serão valorizadas. E isso não é sobre arrogância, é sobre discernimento. É entender que nem todo mundo tem estrutura emocional e espiritual para receber o que você carrega. E quando você insiste em entregar o seu melhor a quem não tem maturidade para cuidar, você não está sendo fiel. Você está sendo imprudente com aquilo que Deus te confiou. Existe uma diferença muito grande entre amar e se abandonar. E por muito tempo, você pode ter confundido isso. Você pode ter acreditado que precisava suportar tudo para provar que ama. Que precisava permanecer mesmo sendo desvalorizada. Que precisava insistir mesmo sendo ignorada. Mas isso não é amor maduro. Isso é carência disfarçada de fé. Você diz que confia em Deus, mas continua tentando fazer dar certo com pessoas que Deus já mostrou que não são certas. Você ora pedindo direção, mas ignora os sinais claros de desrespeito, indiferença e desequilíbrio. E isso te coloca em um ciclo repetitivo de dor. Porque enquanto você não aprende a colocar limites, você continua atraindo situações que exigem exatamente isso de você. E aqui entra um ponto essencial. A mulher escolhida por Deus precisa aprender a amar sem se perder. Precisa aprender a se posicionar sem culpa. Precisa entender que dizer não também é espiritual. Que se afastar também é maturidade. E que nem toda conexão precisa ser mantida só porque começou com intensidade.
Deus não te chamou para se desgastar tentando ser suficiente para quem nunca decidiu te valorizar. Ele te chamou para ser inteira, para ser consciente, para ser firme. E isso exige uma mudança interna profunda, onde você deixa de medir o amor pela sua capacidade de suportar dor e passa a medir pela sua capacidade de se preservar com sabedoria. Com o tempo você começa a perceber algo diferente acontecendo dentro de você. Você já não se entrega tão rápido, já não se explica tanto, já não aceita qualquer presença só para não se sentir sozinha. E isso não é frieza, é alinhamento. É Deus te ensinando a selecionar, não por medo, mas por consciência. Porque a verdade é simples. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração. E quando você entende isso, você para de sofrer por quem nunca teve intenção de ficar da forma certa. E talvez essa tenha sido uma das maiores dores da sua vida, mas também será uma das maiores viradas. Porque a partir do momento que você aprende a amar com discernimento, você deixa de ser vítima das suas próprias escolhas emocionais. 3. O silêncio de Deus quando a fé é testada no escuro. Existe um momento na caminhada de uma mulher escolhida por Deus que é, sem dúvida, um dos mais difíceis de suportar. Não é a perda, não é a rejeição, não é nem a dor emocional causada por pessoas. É o silêncio de Deus. É quando você ora e não sente resposta. Quando você busca direção e tudo parece vazio. Quando você tenta se manter firme, mas por dentro existe um cansaço que não se resolve com palavras prontas. Esse tipo de fase confunde profundamente, porque você não está afastada de Deus. Você não está vivendo de forma inconsciente. Pelo contrário, você está tentando fazer o certo, está buscando maturidade, está evitando erros antigos. E mesmo assim, parece que o céu ficou em silêncio. E isso gera uma pergunta que machuca em um nível mais profundo. Deus ainda está comigo? Você começa a orar com menos expectativa. Sem perceber, sua fé vai ficando mais silenciosa. Você diz que confia, mas por dentro luta contra a sensação de estar sozinha. E esse é um dos pontos mais delicados do processo, porque não é uma crise de fé visível, é uma fadiga espiritual interna. É continuar acreditando mesmo sem sentir. A Bíblia nos lembra em Salmos 13 que Davi também passou por esse lugar. Ele diz: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?" E isso revela algo importante. Até pessoas profundas na fé enfrentam momentos onde Deus parece distante. Mas o que sustenta Davi não é a emoção, é a decisão de continuar confiando mesmo sem respostas imediatas. E aqui está a chave que muitas pessoas demoram para entender. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Deus não está te ignorando, Ele está te amadurecendo. Porque enquanto sua fé depende de sentir, ela ainda é frágil. Mas quando você aprende a permanecer mesmo no silêncio, sua fé deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. Você diz que quer uma fé forte, mas a fé forte não nasce em momentos de confirmação. Ela nasce em momentos de dúvida. Você diz que quer intimidade com Deus, mas a intimidade não se constrói apenas quando você sente presença. Ela se constrói quando você continua, mesmo quando tudo parece vazio. Esse processo vai desmontar muitas expectativas dentro de você. Vai tirar aquela ideia de que Deus sempre responde rápido. Vai quebrar a necessidade de controle. E vai te ensinar algo muito mais sólido. Confiança sem garantias imediatas. E aos poucos, você começa a perceber mudanças internas. Você já não depende tanto de emoções para continuar. Já não precisa de sinais o tempo todo. Já não entra em desespero quando não entende. Existe uma estabilidade sendo formada dentro de você. Uma fé que não oscila com facilidade. Uma conexão que não depende de sensações intensas para existir. Porque a mulher escolhida por Deus não pode viver baseada apenas no que sente. Ela precisa aprender a viver baseada no que sabe. E o que ela sabe? Que Deus não muda. Que Ele continua presente, mesmo em silêncio. Que Ele continua trabalhando, mesmo quando ela não percebe. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, orando, esperando, tentando não desanimar e achando que o silêncio significa distância, mas não significa. Significa que Deus está te levando para um nível onde sua fé não será mais dependente de respostas rápidas. Será dependente de convicção. E quando você atravessa esse tipo de fase, algo muda para sempre. Você não se desespera com facilidade. Você não quebra por qualquer incerteza.
E, principalmente, você não abandona sua caminhada só porque não está sentindo, porque agora você entende. Deus não precisa provar que está presente o tempo todo, e você não precisa sentir para continuar. Esse é o tipo de fé que sustenta uma vida inteira. E é exatamente esse tipo de fé que Deus está formando em você. 4. Quebra de identidade, destruindo quem você era para formar quem você precisa ser. Existe uma fase na vida de uma mulher escolhida por Deus que é profundamente desconfortável e muitas vezes é mal interpretada, porque não parece crescimento, não parece avanço, parece perda de si mesma, parece confusão interna, parece que tudo aquilo que antes fazia sentido já não encaixa mais. E isso assusta, porque mexe com a identidade. Você começa a perceber que já não pensa como antes, já não reage como antes, já não se encaixa nas mesmas conversas, nos mesmos ambientes, nas mesmas versões de você que antes eram tão naturais. E ao invés de trazer alívio imediato, isso gera um certo vazio, uma sensação de não saber exatamente quem você está se tornando. E esse é o ponto onde muitas pessoas tentam voltar para versões antigas de si mesmas, só para não enfrentar o desconforto da transformação. Sem perceber, você entra em um conflito interno. Uma parte de você quer crescer, quer mudar, quer viver algo mais profundo, mas outra parte ainda sente falta daquilo que era familiar, mesmo que não fosse saudável, mesmo que não fosse estável. Porque o ser humano, muitas vezes, prefere o conhecido imperfeito do que o desconhecido que exige evolução. A Bíblia nos lembra em Romanos 12:2 sobre a renovação da mente. E isso não é um conceito leve. Renovar a mente significa desaprender padrões antigos, significa abandonar versões de si mesma que foram construídas em cima de dor, rejeição, carência e necessidade de aceitação. E isso dói, porque de certa forma você está deixando morrer uma identidade que você passou anos sustentando. Você diz que quer ser transformada, mas a transformação não acontece sem desconstrução. Você diz que quer viver algo novo, mas o novo não entra enquanto o velho ainda ocupa espaço. E Deus, no processo de formação, começa exatamente aí. Ele não apenas acrescenta, ele remove. Ele não apenas fortalece, ele também quebra estruturas que não servem mais. Isso atinge diretamente a forma como você se enxerga, porque durante muito tempo, talvez você tenha se definido por aquilo que viveu, pelos relacionamentos que teve, pelas dores que carregou, pelas rejeições que sofreu. E de repente, Deus começa a te mostrar que você não é nada disso, que sua identidade não pode estar baseada em quem te deixou, em quem te feriu ou em quem não te valorizou. E esse processo pode ser silencioso, mas é profundo. Você começa a se afastar de comportamentos que antes eram automáticos, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, começa a ter consciência emocional. E isso muda tudo, porque agora você não reage mais da mesma forma. Você observa, você filtra, você escolhe, mas não se engane, esse processo também traz solidão, porque nem todo mundo vai entender essa mudança. Algumas pessoas vão dizer que você mudou demais, outras vão sentir que você está distante. E em parte estão certas, você realmente mudou, mas não foi para se tornar fria, foi para se tornar consciente, porque a mulher que Deus está formando não pode viver perdida em si mesma. Ela precisa saber quem é, precisa entender o que aceita e o que não aceita. Precisa ter clareza emocional e espiritual. E isso não nasce de um dia para o outro. Isso nasce nesse processo de quebra. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Nem tudo que você está perdendo é negativo. Muitas vezes você está perdendo versões de si mesma que não sustentariam o nível de vida que Deus quer te levar. E por mais desconfortável que isso seja, é necessário. Porque Deus não está interessado em manter uma versão sua que foi moldada pela dor. Ele está interessado em formar uma identidade que seja sustentada pela verdade. E essa verdade não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela vem daquilo que ele constrói em você quando ninguém está vendo. Então, se você sente que está mudando, se sente que já não é mais a mesma, se sente que está em um lugar interno estranho, mas ao mesmo tempo mais consciente, não tente voltar atrás. Não tente se encaixar novamente em quem você já superou, porque esse desconforto não é perda de identidade, é nascimento. E tudo que nasce passa por um processo antes de se tornar completo. Deus não está te confundindo.
Ele está te redefinindo. 5. Força espiritual. O nascimento de uma mulher inabalável. Depois de tudo que foi perdido, depois de tudo que foi quebrado, depois de tudo que você precisou suportar em silêncio, algo começa a acontecer dentro de você. E não é barulhento, não é explosivo, é sólido, é firme, é diferente de tudo que você já sentiu antes. É força, mas não uma força agressiva, é uma força consciente, uma força que não precisa provar nada para ninguém. Você começa a perceber que já não reage como antes. Situações que antes te abalariam profundamente, agora já não têm o mesmo efeito. Palavras que antes te destruiriam, agora passam por você com mais leveza. E isso não significa que você deixou de sentir. Significa que você aprendeu a não se perder no que sente. Essa é uma das maiores marcas de uma mulher escolhida por Deus. Ela não se torna insensível, ela se torna estável. Ela continua tendo um coração profundo, continua tendo empatia, continua tendo capacidade de amar. Mas agora existe algo que antes não existia: limite, postura, discernimento. A Bíblia nos lembra em Tiago 1:3 que a prova da fé produz perseverança. E perseverança não é apenas resistir, é permanecer com consciência, é continuar firme sem se desorganizar por dentro. E é exatamente isso que começa a se formar em você, depois de todos os processos que viveu. Você diz que sofreu demais, e de fato, sofreu. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido completamente é que esse sofrimento não passou por você em vão. Ele te estruturou. Ele te ensinou a observar antes de confiar. Te ensinou a sentir sem se entregar imediatamente. Te ensinou a valorizar quem demonstra constância e não apenas intensidade. E aos poucos, você vai se tornando uma mulher difícil de ser manipulada. Não porque se fechou, mas porque amadureceu. Você já não acredita em qualquer discurso. Já não se impressiona com qualquer demonstração superficial. Já não entra em qualquer conexão só porque parece boa no começo. Isso muda completamente o seu posicionamento. Você deixa de correr atrás, deixa de implorar atenção, deixa de tentar convencer alguém a ficar, porque agora você entende algo que antes não estava claro. Quem quer ficar, fica. Quem valoriza, demonstra. Quem tem maturidade, sustenta. E isso traz uma paz diferente. Não é uma paz baseada em circunstâncias perfeitas. É uma paz baseada em consciência. Você sabe quem você é, sabe o que não aceita mais, sabe o que merece. E, principalmente, sabe que não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Porque a mulher que Deus fortalece não vive mais tentando ser suficiente para os outros. Ela vive sendo inteira dentro de si. E isso muda tudo. Muda suas escolhas, muda seus relacionamentos, muda sua forma de se posicionar no mundo. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda esteja lidando com dores recentes. Talvez ainda esteja aprendendo a colocar limites. Mas uma coisa já começou a acontecer. Você já não é mais a mesma. E não tem mais como voltar atrás. Porque depois que Deus começa a formar essa força dentro de você, você até pode sentir saudade de quem era. Mas não consegue mais viver daquele jeito. Porque agora existe consciência. E consciência não retrocede. E essa é a marca final. A mulher escolhida por Deus não termina o processo mais leve. Ela termina mais forte, mais firme, mais lúcida. E, acima de tudo, mais alinhada com quem foi chamada para ser. Se você chegou até aqui, existe algo que precisa ficar claro dentro de você. Sua história não foi comum porque seu chamado também não é. As dores que você enfrentou não foram aleatórias. Os processos que você viveu não foram desperdício. Tudo isso fez parte de uma construção que ainda está acontecendo. Você não foi escolhida para viver uma vida superficial. Foi escolhida para viver uma vida consciente. Uma vida onde você não se perde em qualquer emoção. Onde você não se entrega a qualquer pessoa. Onde você não negocia mais sua paz para manter conexões que não te sustentam. E talvez, por muito tempo, você tenha interpretado sua dor como sinal de fraqueza. Talvez tenha se comparado com outras mulheres que parecem ter caminhos mais fáceis. Mas agora você entende. Não é sobre facilidade, é sobre profundidade. Quem é escolhida por Deus não vive uma vida mais fácil, vive uma vida mais profunda. E profundidade exige estrutura, exige maturidade, exige processos que nem todos estão dispostos a enfrentar. Então não se diminua pelo que você enfrentou, não se questione pelo que você sentiu.
E não tente voltar para versões antigas de si mesma só para evitar o desconforto de crescer. Você não está atrasada, você não está quebrada, você está em formação. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Deus continua comigo. E compartilha com alguém que precisa entender isso também. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai ser tratada como alguém frágil. Você vai ser preparada para se tornar quem Deus te chamou para ser. E o que Ele começa, Ele sustenta.